Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 26 de novembro de 2021. E anteontem, o governador de Minas, Romeu Zema, do Partido Novo, recebeu em Palácio a visita de Sérgio Moro, candidato a presidente do Partido Podemos. A visita foi divulgada para a imprensa, com foto e tudo, e foi o que bastou para a rede de apoio do presidente Bolsonaro nas mídias sociais cair de pau no governador de Minas, visto pelos apoiadores de Bolsonaro como sendo um bolsonarista. Será que Zema é bolsonarista? Será que Zema traiu o presidente e vai apoiar Sérgio Moro na campanha presidencial de 2022? Será? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, a melhorar o alcance dos meus vídeos, lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Vamos lá, gente. Para explicar o comportamento do Zema, primeiro eu quero lembrar a vocês de uma expressão muito usada nas redes do presidente, que é o tal do xadrez 3D. Tem gente até que fala em xadrez 4D. Ao que se refere esta expressão? Refere-se a um elogio muito comum dos bolsonaristas ao presidente, segundo o qual ele seria um grande estrategista e que opera jogadas estratégicas que a gente muitas vezes não percebe, porque nós estaríamos observando o jogo de xadrez apenas em 2D, ou seja, um jogo jogado num plano em que só os comuns mortais percebem, quando haveria outras jogadas mais sofisticadas por trás do comportamento do presidente, que a gente só vai entender mais adiante. Pois bem, obviamente, todo enxadrista trabalha suas jogadas muito claramente na mente antes de colocá-las em operação. E o mérito de ser estrategista não é apenas do presidente Bolsonaro, existe vida inteligente em outros ambientes, especialmente no meio político. Veja bem, gente, jogadas como essa que o Zema fez vão acontecer aos milhares na campanha eleitoral e sempre acontecem. Um candidato a governador na condição do Zema, por exemplo, tem interesse em ter apoio de todos os eleitores. Se ele puder, é da lógica do jogo, ele vai querer receber votos dos apoiadores do presidente Bolsonaro, dos apoiadores do Moro, dos apoiadores do Lula, de todo mundo. Isso eu estou falando é no voto do eleitor, não estou falando do apoio dos candidatos. Para isso, Zema não é bolsonarista e não é morista. Para isto, Zema é Zema. Os objetivos do Zema são os objetivos pessoais dele buscando a reeleição. Portanto, ao encontrar Sérgio Moro, Zema não necessariamente sinalizou que Moro é o seu candidato a presidente e que ele apoiará exclusivamente Sérgio Moro na eleição presidencial. É bom lembrar que nas semanas anteriores Zema acompanhou o presidente Bolsonaro na missão empresarial aos Emirados Árabes, a Dubai, esteve com o presidente em vários eventos, jantares, encontros com empresários, com investidores, inclusive vazaram vídeos mostrando o convívio pacífico, amigável entre Zema e o presidente Bolsonaro. Zema estava lá com o presidente Bolsonaro apenas buscando investidores para Minas Gerais? O presidente Bolsonaro convidou Zema apenas para buscar investidores para Minas Gerais? Não, o presidente Bolsonaro convidou Zema exatamente para sinalizar aos eleitores de Zema em Minas Gerais, segundo o colégio eleitoral do país, que ambos têm ótimas relações e que, se o eleitor quiser, o eleitor de Zema, se quiser, poderá votar tranquilamente no presidente Bolsonaro, que o presidente continuará sendo aliado institucional como presidente da República ao governador de Minas Gerais. Vamos nos colocar agora no lugar de Zema. Se o Zema pode ter os votos dos bolsonaristas e dos apoiadores do Moro, por que é que ele iria se grudar exclusivamente em apenas um dos dois? Pensem bem, gente. Ele pode ter os votos dos eleitores dos dois. Zema é favorito.
tem condições de ganhar as eleições no primeiro turno em Minas Gerais, é visto como um bom governador e, obviamente, é da lógica do xadrez 3D que ele joga, ou 4D, fazer afagos no Moro e fazer afagos no presidente Bolsonaro. Na verdade, ele está fazendo afagos nos eleitores do Moro e ele achou que estaria fazendo afagos também nos eleitores do presidente Bolsonaro, que são muito fiéis seguidores do presidente e que, obviamente, com uma certa razão, não gostaram de ver Zema associando-se a Moro. Este é o problema do Zema, talvez não tenha entrado muito bem na equação dele o fato de que nós que apoiamos o presidente Bolsonaro não perdoamos Sérgio Moro pela traição e, obviamente, Zema recebeu o recado. Ele pode até pensar que poderá lucrar os votos dos bolsonaristas e dos apoiadores de Moro se associando aos dois, mas terá que aguentar os petardos se ficar se abraçando no Moro, porque os apoiadores do presidente Bolsonaro não são nem um pouquinho simpáticos a este comportamento de quem bota um pé em cada canoa. Mas a racionalidade política da atitude do Zema é exatamente essa. Lembrem-se, gente, vocês sabem por que o presidente Bolsonaro adiou a sua filiação ao PL, que teria sido dia 22 e foi passada para o dia 30? Por causa do palanque do PL em São Paulo. O PL queria ter o presidente filiado no partido e queria, ao mesmo tempo, apoiar o candidato do Dória em São Paulo. O presidente falou negativo. Eu quero ter o ministro Tarcísio candidato em São Paulo. Não quero ver o partido ao qual eu vou me filiar apoiando o candidato do Dória. Vejam bem, gente, por que eu estou mostrando isso? Porque é da lógica desses partidos mais centristas, por exemplo, mesmo que estejam associados a um determinado candidato a presidente, liberarem os seus diretórios estaduais para fazerem alianças com candidatos de partidos diferentes daquele do candidato a presidente. O presidente Bolsonaro deu um para-te-quieto, que é alinhamento do partido ao qual ele vai se filiar, e aparentemente conseguiu, tudo indica que o presidente se filia ao PL no dia 30. Mas eu estou dando esse exemplo exatamente para mostrar para vocês que este jogo das alianças e das coligações não é um jogo vertical, alinhado de cima a baixo, em que um partido que apoia um candidato à presidência da República automaticamente vai apoiar todos os candidatos do mesmo partido ou que apoiam esse presidente nos estados. É da natureza desses partidos quererem se associar com candidatos que tenham mais chances nas eleições estaduais. E muitas vezes eles procuram se aliar com partidos que eventualmente até são inimigos, adversários do candidato a presidente. Assim como o presidente deu um para-te-quieto no PL, os eleitores do presidente estão avisando o Zema que, se ele ficar se aproximando demais do Moro, perderá o voto dos bolsonaristas. Talvez, gente, imaginemos que o eleitor mineiro vai chegar na urna e terá Zema e quem mais para escolher. Possivelmente aconteça que o eleitor do Moro vote em Zema e que o eleitor do presidente Bolsonaro vote em Zema. É isso que o Zema quer. Não que ele não vá pagar um preço e não vá tomar um laço nas mídias sociais por ficar se associando a um traidor do presidente Bolsonaro. Mas a política, como vocês mesmos dizem aí nas redes sociais, não é um jogo jogado em tabuleiro de duas dimensões, um tabuleiro 2D. É um jogo jogado em 3D, em 4D, e não é só o presidente Bolsonaro que joga o jogo dessa maneira, ok? Vamos sofisticar a nossa percepção da política e entender como se comportam os atores políticos que se movem pelos seus interesses eleitorais acima de tudo. Quem se alinha ideologicamente somos nós, que apoiamos o presidente Bolsonaro e que somos conservadores. Os políticos mais centristas jogam para todos os lados com o interesse único e exclusivo de se elegerem. O programa deles é estar no governo. O programa de governo deles é estar no governo, é estar no poder.
Zema não é exatamente um político desses do Centrão. É um político da chamada nova política, se elegeu em 2018 se associando com o presidente Bolsonaro, mas ele é do Partido Novo. Ele não vai entrar no PL com o presidente Bolsonaro. Zema é Zema e Bolsonaro é Bolsonaro e nós somos Bolsonaro. É bom que o Zema saiba. O vídeo de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos do Telegram, o Dextra by Paulo Moura, e da cos.tv, o Dextra Jornalismo. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro, do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, entre 1h30 e 2 da tarde. E lembre-se, o vídeo está acabando logo depois da vinheta. Pinga o Pix mensal aqui no canal, porque a sua doação é muito importante para manter a independência das análises e informações que esse canal passa para você aqui diariamente. Até o próximo vídeo.